você sabe, a gente está com uma proposta, né, agora, né, até adiantando um pouco do assunto, de entrar com uma nova DPF. Se lá atrás a gente fez essa 492, 493, para não recepção do Decreto-Lei 204, 67, para o público que está nos ouvindo, que é aquele que Elabora a proibia. sigla, doutor Paulo, sabe por quê? Muita gente que assiste a gente. Elabora para cortador de cana, como é o meu É caso. isso. Meu humilde Quando você fala. parecer aqui Isso é é o uma coisa seguinte. interessante. A gente bateu um papo antes. Toda vez que a gente falar uma sigla, o público nosso não necessariamente é tão experiente assim nas Exatamente. institutos, nas questões. Isso. O que é DPF, IAB, essas coisas. Vale a pena porque. Esses numerozinhos assim, que parecem números de Pra- lei, né? A O gente pessoal não tô mais sabe o que fechado é. conhece. A o gente pessoal de recebe fora não muito conhece. feedback de que o podcast é muito usado para apresentar a indústria para novos funcionários, onboarding de empresa. Então, vale a pena a gente dar uma didática um pouco maior em tudo. Eu acho que a gente pode até falar de uma forma mais simples, seguinte, existe um decreto-lei, né, que tem força de lei, proibindo os estados de explorar a loteria. Então a gente entrou com uma ação, não importa nem o nome dela, né, que era originário do Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, que bateu o martelo, disse, desculpa, como é que se não é contravenção para a União, também não é contravenção para o Estado. Vamos concorrer. É bom para a indústria, é bom para o apostador, porque quando você tem concorrência, você melhora os prêmios, melhora a qualidade dos produtos. Essa é a ideia, né? E protege o apostador. Mais gente protegendo o apostador. A ideia o que é? É dizer o seguinte, olha, esse decreto aí que teve lá atrás, de proibição do Dutra, decreto-lei, também não foi recebido pela Constituição. Isso atenta contra a atual Constituição. Não é que dizer que, tipo assim, que pode jogar, que está regulamentado os cassinos físicos. Mas é dizer assim, não é uma contravenção penal. Por quê? Porque ele foi feito em um momento em que o Congresso, que faz as leis, estava fechado, anterior à Constituição de 46, que era um período ditatorial, onde o Dutra, que tinha sido ministro da guerra do Getúlio, tinha brigado com o Getúlio, e resolveu fazer essa proibição não só por um aspecto moral, mas por um aspecto político também. Ele vai lá e proíbe os cassinos. Tem uma situação folclórica que teve uma atuação da primeira-dama muito forte. O pessoal fala que foi a dona Santinha, que é a dona Carmela. Eu tinha um slide numa apresentação que citava isso. Mas, assim, coincidentemente, não foi a dona Santinha que botou na capa do Globo na véspera a proibição, né? Dona Santinha, na verdade, a dona Santinha tinha esse posicionamento, né, moral da família, porque é o mais fácil de você veicular. Mas existia ali uma pressão muito grande da questão da oposição ao Dutra, tinha também uma questão muito forte em relação ao poder americano no Brasil. Não é por coincidência que Las Vegas se desenvolve enquanto destino turístico, né, atrativo de cassinos a partir de 1946, que é justamente a data da proibição. Antes disso, você não tinha Las Vegas como um grande destino turístico. E aí a gente perde Carmen Miranda, perde Grande Otelo, fecha tudo da noite para o dia, e a gente perde gastronomia. Enfim, se a gente for falar disso... Mas espera um pouco, eu não vou conseguir evitar de tocar nesse assunto. Eu nunca ouvi isso e nunca fiz essa ligação. Dá para traçar esse paralelo, doutor Paulo? Ou seja, exatamente isso. A gente seria, como a gente vê o filme do Poderoso Chefão, eles tinham Cuba para explorar, Brasil ia ser um território para eles explorarem o jogo, e como não foi, desenvolveu Las Vegas, é por aí? Bom, a gente não pode acreditar em coincidência, né? Para começar. Mas é uma bela teoria. Seria possível desenvolver Las Vegas com o Rio de Janeiro dando seguimento aos anos dourados que a gente viveu, por exemplo, no Rio de Janeiro, década de 30, década de 40? Onde tinha um cassino romantizado. Onde os cassinos se desenvolveram. O cassino da Urca virou obra, virou obra literária, virou obra televisiva. Aliás, foi o prefeito do Rio de Janeiro, chamado Pedro Ernesto, né, que primeiro foi indicado pelo Getúlio, depois ele foi eleito, era um médico e populista, né, no sentido real da palavra, a primeira pessoa, homem público, a tirar do campo da moral a proibição do jogo e falar da importância, e ele que deu os primeiros alvarás de funcionamento ao Copacabana Palace, ao Cassino da Urca, ao Cassino Atlântico, para o funcionamento de cassinos à beira-mar. Então, não foi o Getúlio que deu. Foi para desenvolvimento da indústria hoteleira, não tinha esse nome na época, na verdade era o desenvolvimento dos hotéis, quartos hotéis, restaurantes,
para desenvolver o turismo da cidade do Rio de Janeiro. Então ali você tem realmente hoje o Rio de Janeiro como farol de turismo do Brasil, tem uma história. Isso não foi à toa, não nasceu do nada. Era isso. Isso foi interrompido abruptamente e o Rio de Janeiro perdeu muito, como perdeu também quando a capital da República foi para Brasília. Então são várias perdas e o Rio de Janeiro continua lindo, maravilhoso e perto. Aliás, eu chamo a turma toda para visitar, vem para o Rio, Muito que mais vocês vão próximo, gostar. muito mais próximo do que Las Vegas, né? Muito mais próximo da Eu- Mas, Vegas. Ale, você já teve É. por você já teve alguma vez essa linha de pensamento que Las Vegas pode ter sido, direto ou indiretamente, uma consequência do Rio ter sido proibido? Não, Nunca tinha ouvido cara, falar então, nisso. não. Seria possível o desenvolvimento de Las Vegas Mas- se o resto do mundo todo não tivesse Faz total sentido. essa proibição? com certeza. O ponto principal é esse. Eu nunca tinha ouvido, mas faz sentido. Você deu um sentido Não, total. plausível total aqui. Se a gente estudar, eu não sou o único que fala isso, né? Se a gente estudar, a gente pegar, a gente vai ver que tem. Como, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar dessa questão, por exemplo, do prefeito Pedro Ernesto. E tá aí, tá nos livros. É que a gente tem, tipo assim, uma certa dificuldade, não circula o conhecimento. A gente tem uma questão meio do imediatismo, como é que é o agora. A gente não chegou aqui do nada. O ser humano joga, né, desde sempre. Por isso que eu digo, vou proibir o jogo. Cara, Paulo, proibir a lei da gravidade, então, revoga. vou te contar uma coisa. Só nesse recorte que você falou que o ser humano joga. 3 semanas atrás, no dia que eu viajei para Londres, na segunda-feira que o Brasil jogou contra o Japão, eu fui convidado para falar num evento que não era da indústria, um evento sobre Customer Experience, CX, alguma coisa. Um evento que não era nosso, é um evento sobre atendimento ao cliente. Eu fui convidado porque eles iam fazer um painel sobre jogo responsável, então chamaram um operador, indicaram o meu nome, eu fui para lá. Estou falando isso porque um evento que não é da indústria, você não sabe que público você vai encontrar lá. E aí o moderador do painel não era um cara nosso da indústria. Lá no palco do painel estávamos eu e mais uma pessoa de um operador. E o moderador chegou e falou pro público: quem aí joga, faz bet, não sei o quê. Ninguém levantou a mão. Aí ele falou assim: e quem aí tem algum preconceito sobre jogo, não sei o que e tal? Várias mesas, era aquele tipo de plateia que era mesa. Várias mesas levantaram a mão. Aí eu tive uma ideia, né? Eu pedi e falei: me empresta o microfone. Eu falei: e o jogo do Brasil hoje contra o Japão, quanto vocês colocaram no bolão da família? Aí todo mundo começou a dar risada. O pessoal joga, eles mesmo sem entender, joga. E aí eu falei uma coisa que eu sempre falo: o primeiro livro, o primeiro tratado matemático que explora a probabilidade e a estatística é de um matemático italiano, no século em que o Brasil foi descoberto, e o livro começa com a seguinte frase: esta ciência foi retirada das observações da atividade do jogo. O jogo vem antes da própria matemática nessa questão. O jogo sempre existiu. A questão de você empenhar um peso num palpite da incerteza, seja ouro, ou dinheiro, ou aposta, num evento incerto, existia antes da própria ciência da probabilidade da estatística. O Zinga é um educador, né, famoso, quem é da área da educação conhece, ele fala que o jogo antecede a própria cultura. Olha, A matemática é a quer dizer, cultura. ou seja, Pra ver ele a força do jogo. A discussão, para mim, se o jogo deve ou não existir, ela é batida. Eu não dou nem tanta importância para ela. Ela concorre contra essas visões. Contra a matemática do século XVI, contra os costumes. Se a gente pegar lá alguma parte da Odisseia, nós vamos ter jogo, atividades de jogo. E eu não estou falando de Olimpíada, eu estou falando de jogo mesmo. Jogo aposta, uma aposta num evento incerto. Você falou em Odisseia, eu fiquei até surpreso, né, que tá lançando aqui uma grande produção, né, que é a Odisseia. A maior de todas. E aí falam do Ulisses, também conhecido como Odisseu. Eu falei, mas, cara, eu vou confessar a minha ignorância, eu nunca ouvi falar do Ulisses como Odisseu. Para mim é uma baita novidade, e a televisão o tempo todo falando Odisseu. Querem mudar o nome do Ulisses? Eu não tô. Não, não tô Ulisses entendendo. é que foi a mudança. Foi um nome mais Cara, latinizado. Esse é o nosso nome aqui no Brasil, sempre foi Ulisses. Agora eu vou ter a que. obra é grega. vou ter que- E o latim virou Ulisses, que é muito mais fácil de eu falar. vou ter que me acostumar com o Odisseu. Mas, assim, pra essa tua plateia, tem que aproveitar. Nessa hora é hora de você ter aquela. Depois que o cara responde isso, você fala assim: vem cá, então me diz uma coisa. Então, quem de vocês apertaria esse botão aqui? Se tivesse um botão que você simplesmente apertasse sem explicar nada, só aperta e acaba com o jogo, quem aperta? Aí todo mundo ia dizer. Quem levantou a mão com preconceito provavelmente ia levantar Todo mundo- a mão. Aí eu falei, o problema é que esse botão não existe. E aí faz o pessoal pensar.
O que significa esse botão não existe? É porque você aperta, ele não acaba com o jogo. O jogo continua existindo. Então, qual o sentido de você fingir para todo mundo que você está acabando com o jogo? Ah, não, eu vou proibir. Não, o jogo já é proibido, sempre foi proibido. O jogo não autorizado. Porque não existe. Se você falar, o jogo é proibido no Brasil, não, o jogo não é proibido no Brasil. O que no Brasil se proíbe, inclusive na lei de contravenções penais, é o jogo não autorizado. Se ele foi autorizado, ele já está fora da proibição. O que quer dizer com isso? Que o Estado sempre explorou o jogo. Eu estava escrevendo essas coisas, né, que a gente às vezes pesquisa, eu me lembrei agora, em 1808, quando a família imperial veio para o Brasil, ela, todo mundo sabe, né, tá no livro de história, abriu os portos das Nações Amigas, fundou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, e entre essas coisas todas a imprensa oficial. Dom João delegou a imprensa oficial para que fizesse uma concessão para a impressão de cartas de baralho. Cartas de baralho. E aí uma pessoa ganhou essa concessão. Então ele passou a proibir, né, a importação de cartas de baralho e a fabricação de cartas de baralho. Só podia ter os baralhos, né, das cartas de jogar dos baralhos feitos, né, na imprensa oficial. O que gerou uma comoção, todo mundo reclamou, porque começou a dizer que o baralho era um jogo de elite, que não tinha dinheiro para comprar o baralho, aí começa a surgir baralhos de baixa qualidade, que não pagam tributos, ou seja, 200 anos se passaram, né, e a gente continua com esse mesmo raciocínio. Quando o Estado está explorando, ganhando, pode. Se o Estado não explora, não pode. É contravenção, é crime. Então, a gente tem que aprender com a história. O que a gente faz? Eu não estou negando, eu acho que não cabe a ninguém da indústria negar, uma série de malefícios com relação ao jogo. Mas a pergunta é, quando você fala que você está proibindo, qual a consequência? Vai pagar uma multa ou você vai preso? Quem vai preso? Bom, no jogo do bicho, o pessoal prende o apontador e o cara que está ali jogando. Depois solta, porque é menor potencial ofensivo. Está aí há 80 anos o jogo do bicho nas barbas de todo mundo. No meu entender, com uma baita desmoralização do Estado, mostrando a incompetência do Estado para poder fazer isso. E fica chato. A gente é pai. Chega em casa, meu filho não pode, ele faz. Aí meu filho não pode, meu filho faz. Você fica sem moral. Então, se não pode, não pode. Então, como é que você vai proibir alguma coisa dessa forma? Essa é a intenção? Proibir, fazer como por exemplo, como foi há muito tempo, né, a questão das drogas ou do álcool. Vejamos o que aconteceu, né, em Chicago, dos anos 30, quando da proibição, você tem produção de álcool clandestino, de baixa qualidade, as pessoas matando para manter um ponto de venda. Como é que acaba com isso? Foi o quê? Regulamentando, que aí você cobra a qualidade do produto, você tributa e você cuida dos malefícios com relação à atividade. Então, acho que o jogo não escapa disso, a gente tem que cuidar. Você não pode dizer que o jogo não há problemas, por exemplo, com relação ao vício, porque há. Agora, não é o maior problema de vício. E nem as drogas são. O pessoal estava falando lá, no último evento que teve lá da ICE, salvo engano, que teria sido os streams. Vamos lá, pasme. O que estava acontecendo? A turma está vendo, maratonando uma série, aí quando chega domingo está faltando uns 4, 5 capítulos, aí o cara, na segunda-feira, não dormiu, aí liga para o trabalho, avisa que eu não vou, estou passando mal, e a mulher liga, estou passando mal. Isso é absolutamente nefasto à sociedade, as pessoas que estão ali, que não saem de casa, em função da violência, o cara pede uma pizza, e o cara já não sai da cama, não toma banho, fica ali vendo aquela... É um vício, e é preocupante, porque a pessoa não vai trabalhar, tem que ser tratado, ou seja, o ser humano, ele, sei lá, 2%, 3%, tem uma tendência a algum tipo de vício. Vai ser roer unha, pode ser drogas, o que leva ao vício? Não é o bem, é a psique.